Bem-vindos a mais um Buongiorno e bem-vindos ao segundo episódio da série O Poder do Branding, né? O poder das marcas, o que as marcas conseguem fazer, né, com a gente, com a cabeça da gente. E para fazer isso nós temos a minha companheira de viagem, a Daniela Lupo. Bem-vinda diretamente de São Paulo. Obrigada. Oi, que bom estar Tudo aqui de bem? novo. Tudo ótimo. Como stai? Estou bem. Com vontade de estar aí na Itália, mas estou no Brasil. Bom, nós estamos nos estúdios de Florença, aqui do Buongiorno, e a Daniela está em São Paulo, mas logo também estaremos de volta nos estúdios de São Paulo juntos para falarmos, né, de estratégia das marcas, especialmente, né, como as marcas italianas conseguem nos ensinar muito através da história, através das estratégias delas, e especialmente para você, né, dizer às suas marcas, às suas empresas que você ajuda, como que elas podem, né, melhorar, né, no caminho no mercado. Acho que a gente pode se inspirar, né, nessas Sim. marcas que estão aí há tantos anos, relevantes, desejáveis, né? Então, Exato. acho que a gente tem muito que aprender com a história delas, sim. Daniela, hoje o episódio é como as grandes marcas conseguiram vender, continuaram vendendo na pandemia e o que mudou também depois da pandemia nas nossas atitudes, nas nossas escolhas de compra, venda online, venda offline, quais produtos entraram mais pesados no mercado, algumas histórias de marcas que você conhece muito bem, que aproveitaram do momento para vender mais, né? Então, tópico bem importante. É importante porque acho que só daqui a alguns anos, né, a gente vai ter a real noção, quando tiver nos livros de história, a real noção do que a gente viveu, né? A pandemia foi algo inédito no mundo, de registro histórico, não tem nada parecido, né? Que aconteceu no mundo inteiro ao mesmo tempo. Quer dizer, na era moderna nunca existiu nada parecido, nem as guerras foram tão. Inclusive, estamos ainda vivendo, né, um período de dois países em guerra, mas fora tudo que acontece lá no Oriente Médio, mas a proporção da pandemia, realmente vivemos, nós todos aqui inseridos nesse mundo, vivemos algo inédito, né? Sim. E que teve teve um grande impacto nas nossas vidas, mesmo que a gente não perceba claramente, né? E vocês aí na Itália também sofreram bastante, né? Todos nós, mas teve esse peso aí. Para todo mundo, empresas, pessoas, foi bem difícil, né? Foi bem complicado o negócio no geral, né? Teve muitas empresas, talvez podemos até falar, que fecharam totalmente, empresas aqui de Florença, né? A Rifle fechou, Pizza Hut no mundo quase fechou, não sei se fechou totalmente. Teve um monte de outras marcas que tiveram problemas, né? A Levi's também perdeu um monte. Muito. A H&M fechou 3.000 lojas. Então, Sim. assim, o mundo da moda foi bem afetado, né? Muito, muito. E a gente pode fazer uma leitura depois, né, num outro momento, mas a maioria das empresas que tiveram essa falência mesmo, logo no começo, foi bem no começo até da pandemia, assim, né? Sim. Já vinham um pouco com problemas, provavelmente, né? Então, a coisa mais importante da gente olhar para as grandes empresas, inclusive para as pequenas, né? É que quem já estava, como o Cool Hunter, eu sempre gosto de usar o Zeitgeist, que é o termo alemão para o espírito do tempo,
quem estava alinhado já com isso, já estava presente no mundo digital, foi menos difícil, porque acho que foi difícil para todo mundo enfrentar a pandemia. Mas quem não estava realmente precisou correr, né? Porque se diz, os estudiosos, os futuristas, antropólogos, que a pandemia deu um salto de 7 a 10 anos em todos os movimentos. Então, assim, o que ia acontecer de 7 a 10 anos aconteceu em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, é um salto muito grande. Por isso, talvez, essa sensação que a gente tem de que está perdendo alguma coisa, que tem esse cansaço também, excesso de informação, né? Muita coisa mudou e tudo muito rápido. Sim. Então, a gente tem que olhar para isso, sim. As atitudes das pessoas mudaram definitivamente? O que elas começaram a fazer que não faziam? E agora então, continua fazendo, né? Para o consumidor, né? Para nós, para as pessoas, olhar para os sentimentos que a pandemia trouxe, né? Então, a grande maioria das pessoas conhece ou tiveram ou perderam alguém próximo ou conhecem alguém que perdeu. Isso, durante a pandemia, isso traz tristeza, medo, preocupação, insegurança, confusão. Tudo isso mexeu com o emocional de todo mundo. Claro, tem pessoas que levam isso melhor, outras menos, mas a gente viveu estresse por falta de atividade. Antes era excesso, né? A gente viveu tédio, a gente teve um excesso de contato familiar, que às vezes você encontrava seu marido, seu namorado, seu pai, sua mãe à noite. E aí ficou todo mundo dentro de casa, convivendo. Isso também gera estresse, né? Você teve que rever, as pessoas tiveram que rever essas relações, então tiveram mais cansaço, tiveram mais insônia, né? Então, todo esse processo desses sentimentos negativos, quando a gente está vivendo dificuldade, uma crise, a gente tem que buscar soluções, né? Então, esses sentimentos vieram seguidos de antídotos, e muitas empresas enxergaram isso, né? A gente já ouve há muitos anos que a crise sempre traz algo diferente, algo novo, né? Você começa a fazer as coisas de um novo jeito. O que você ia dizer? A palavra que estava no ar já foi, disruptivo, né? Isso. A gente viveu. É muito usado, agora está banalizado, mas ela faz muito sentido, né? Porque é um corte mesmo, uma mudança grande, né? Não, estou dizendo, agora parece que tá menos usada, mas ainda está muito útil, né? Para entender o momento. E a gente vai usar cada vez mais. Você vai ver as nossas conversas nos próximos 2 anos, como serão disruptivas quando a gente falar sobre metaverso, Web 3.0, tudo isso que está... vai mudar bastante, né? Muito. Voltando ali, né, nesses sentimentos que a pandemia trouxe, as marcas, que é o nosso assunto aqui, começaram a ver oportunidades, né? Então, quando você está vivendo tudo aquilo, o que você precisa? Buscar mais o bem-estar e fazer atividades fora de casa. Nunca foi tão valorizado a atividade física ao ar livre como depois da pandemia. E aí, tudo isso, as marcas vão vendo oportunidades, como que o meu produto estará nessa nova vida do meu cliente, né? Então, as pessoas começaram a cozinhar dentro de casa e fazer isso, buscar o acesso
não é acesso, como fala, a busca de receitas, de canais de cozinha e de gastronomia tiveram um aumento muito significativo. Sim, sim. Que mais? Todas as práticas de bem-estar, meditação, Sim, yoga, yoga. tudo, dança. Isso é outro produto que está, né? Roupas mais confortáveis. Olha só, as empresas a venda, vou falar um pouco das mulheres, tá? A venda de batom caiu absurdamente na pandemia, porque todo mundo de máscara. Mas de produto, sombra e lápis para os olhos aumentou, porque usa máscara e seu olhar está mais. Claro, o Então, olhar tem que estar livre, né? isso, aumentou. Óculos, teve uma venda maior de óculos, porque você vai estar fechado aqui, vai olhar aqui. Roupas confortáveis e aumentou absurdamente. Salto alto parou de vender. Você não vai ficar em casa andando de salto alto, né? Ninguém vê, né? Pois é. E assim, quantas pessoas eu mesma, minha vida profissional mudou completamente. Eu ia em alguns, dava treinamentos, por exemplo, em Santa Catarina, em outras cidades, a cada 6 meses. Para mim foi até melhor, porque tinha que pagar o hotel, a minha ida até lá. Agora, depois eu fiquei aqui, quer dizer, isso. E Você está aí. continuando online? Mas vou presencial hoje também, que é importante. Claro. As pessoas sentem falta. Mas olha só, impactou completamente a região da Paulista, em São Paulo, os escritórios, tudo fechado. E aí fecha o café ali embaixo, fechava a lanchonete. E aí o que essas pessoas tiveram que fazer? Produtos para mandar entregar, né? Em casa. Então foi uma mudança muito grande. Outra coisa que cresceu muito e deixou muitas pessoas ricas, por incrível que pareça, foram os aplicativos, os apps, né? Sim. Esses jovens começaram a fazer apps para solucionar aí problemas e ganharem muito dinheiro também com isso. Aumentou muito a busca por conhecimento, e isso trouxe uma reflexão que eu acho muito, muito, muito importante, que da educação linear, a pandemia mostrou que ela já não funciona tanto. Então, assim, claro, você pode fazer sua faculdade, seu mestrado, seu doutorado, mas os cursos que você fizer de especialização, tudo que você tem fora esse ensino linear, te trouxe uma atualização mais rápida para lidar, inclusive, com os desafios que a pandemia trouxe profissionais. Então, as pessoas começaram a ter novas profissões, né? Sim. Usar uma habilidade para ganhar dinheiro também. A parte das marcas, né? Você me contou que teve algumas marcas que escolheram, né, um caminho e conseguiram vender muito. Você tem algum exemplo para citar? Eu tenho um exemplo da Prada, que começou a fazer a Prada, uma marca italiana, muito importante, que trouxe, que já tem no seu DNA. A gente estava dizendo, né, os valores numa empresa, né? Sim. A Prada já tem no seu DNA uma preocupação, como a gente falou, com a sustentabilidade, que ela foi uma das primeiras empresas a fazer bolsas que não eram de couro e tirou a pele também do seu. A Prada fez bolsas de nylon há muitos anos atrás já. Sim. Então, uma marca moderna. Ela começou a fazer acessórios, brincos e colares e anéis com a marca Prada, inclusive, aparecendo o logo, que faz com que para as reuniões online, né? Sim. Então as mulheres começaram a consumir aquilo, mas porque a visão, né, ficou muito no rosto, como a gente está aqui, por conta da pandemia. Então, quer dizer, ela achou um nicho aí
e se deu muito bem. Isso eu acho que é uma... Foi uma... Ela não estava acostumada a fazer isso. Não vendia Não, acho que tanto. dessa forma, não. Era um produto que existia, mas ele não era tão importante, né? Não era tão importante, né? Não era tão importante, acho que para a empresa. Então, a linguagem, né, de trabalho virou completamente algo focado no rosto das pessoas. Sim, Isso claro, fez muita claro. diferença, né? Isso Sim, fez sim, muita diferença. claro, claro. E, claro, as empresas que fizeram... eu tenho um exemplo, né, na minha própria família, da Lupo, que viu a oportunidade de fabricar máscaras e cresceu na pandemia, ao contrário de muitas empresas, né? Infelizmente, mas Claro. foi um jeito de ver a oportunidade, porque já estava preparada também, né? Já estava preparada com a tecnologia antiviral, do fio, enfim. Então já tinha. Sim. Eu acho, Daniela, tem uma coisa que eu acho importante, talvez não seja tão branding, né? É um pouquinho mais para o lado financeiro do que o branding, mas uma empresa com certeza aprendeu, se não aprendeu é porque faliu, tá? Mas Tem toda a razão. a empresa aprendeu que a sanidade financeira, pode falar isso? Sanidade financeira? Pode. Às vezes é mais importante do que... Claro, as ideias são importantes, sim, mas se você já fez o seu trabalho antes e está numa situação, por exemplo, a Lupo conseguiu porque ela estava uma empresa tranquila, sim, com a tecnologia para organizada, fazer, sim, organizada e pronta. sim. Não, porque eu duvido que as empresas que faliram já não estavam com alguns problemas. Entendeu? Dizem que sim, a maioria já estava comprometida. A maioria, né? Por exemplo, falando de aviões, né? De companhias aéreas. A Itália já estava muito ruim. O que ela fez? Ela fechou simplesmente porque todas as empresas estavam passando mal. A Lufthansa passou mal, a KLM passou mal, a Air France, todas passaram mal e todas tiveram ajuda do governo, né? Mas se você já estava bem pior, você vai fechar. Não tem ideia, sabe? Numa situação assim, disruptiva, desse jeito. Né? Então, eu acho que assim, a solidez da marca, né, passa também por uma solidez, uma robustez, né, da empresa financeiramente. Consegue passar pela crise, né? Que foi uma grande crise. Na aviação, então, meu Deus, né? Exato. Qual era o valor da marca na aviação no momento que não dava para voar? Zero. Não precisa, não tem como, né? Então, é por isso que a gente insiste no olhar. Claro, a pandemia, óbvio, foi um evento isolado, mas você precisa ouvir o seu cliente, olhar para o que está acontecendo no mundo, né? Sim. Porque a sociedade está mudando muito rapidamente. Então, assim, a pandemia acelerou esse processo e as marcas precisam conversar com esse fato, né? Precisam entender esse excesso de estímulo, essa sobrecarga de informação, como que apesar... E outra coisa, hoje, uma marca, ela... Como que a gente fala? Esse controle a reclamação, né? O cliente insatisfeito vai na internet e fala mal de você em um segundo, né? Sim. Em um segundo. E isso impacta muito. Então, isso na pandemia também aumentou, porque a gente teve um número gigantesco de pessoas que começaram a acessar a internet Sim. depois da pandemia.
Não sei porque hoje me vem de novo o exemplo da aviação, né? Mas nesse mundo que você falou, reclamar, reclamar, você acaba com a marca. Mesmo que aquela marca, né, vamos pegar, vou pegar a velha Alitalia, né? Que não tem mais, então podemos falar tranquilamente. Tá. Ou seja, tem uma nova empresa agora, né? A ITA. Mas os brasileiros, inclusive, me falaram, eu já vi bastantes comentários no Instagram, no YouTube, se queixando das perdas das bolsas, das malas, se queixando, se queixando, se queixando. Agora, aquela marca, com certeza, deve ter feito algo que foi bem pior de perder a mala. Ou seja, não teve comunicação. Sim, A marca não comunicou com o próprio cliente falando, olha, estamos buscando, estamos procurando, só que o aeroporto, assim, comunique, né? Porque eu duvido que essa empresa teve uma taxa absurda de percas de malas. Eu duvido, deve ser uma percentagem parecida às outras, ou um pouco maior, você entende, né? Porque você não pode falir toda vez que você sai na rua, você perde ou você acaba fazendo um erro. Pode acontecer uma vez a cada 5, 6, 10 vezes. Você concorda, né? Sim, a comunicação, o jeito que você atende o seu cliente, acredito que é a alma de cada marca, de cada empresa. Você explicar, se desculpar, se colocar, faz toda a diferença, né? Exato. Então, essa falta de comunicação, essa falta de respeito com a dor do outro, né, é muito grave. E isso mexe com o senso, a sensação de pertencimento, de você estar sendo feito de bobo, sei lá. É a reputação básica, Reputação, né? né? Você é expert aqui, você é a pessoa que não sei se a reputação ainda vale no mundo de hoje em dia, né? Assim, eu tenho amigos, pessoas que falam, não, eu não viajo com aquela companhia, com aquela companhia, empresa, sim. porque já sei que... Mas não é verdade, gente, não é verdade, é uma mentira, ou seja, eu viajo muito com essas companhias e o serviço é o mesmo. Na maioria dos casos é o mesmo, né? Sim. É como dizer, sei lá, aqui na Itália nós temos a Trenitalia e o Ítalo, né? Na maioria dos casos, para trem, né? São duas Sim. empresas de trens, né? Para explicar para os nossos amigos. Na maioria dos casos, as duas empresas te entregam, né? Te levam até o lugar com a mesma forma, né? Tem uma empresa pode ser mais roxinha, mais vermelhinho, mais tem o cafezinho um pouquinho diferente, mas o serviço é o mesmo. Não é que uma empresa está muito pior e a outra está muito melhor, entendeu? Não tem uma diferença tão grande na percepção do cliente, né? O que eu acho, né? Só que deve ter alguma percepção de algum cliente que fala, ah, não, eu não viajo com aquela porque, né? Mas, enfim, eu acredito que a pandemia, depois, né, possa ter dado oportunidade para algumas dessas marcas para recomeçar do zero, tá? Clique start, né? E com certeza mudou muita coisa, sim, e teve e acho importante a gente falar do quanto que a pandemia trouxe um olhar para as urgências do mundo, para a diversidade, porque a pandemia impactou todo mundo, pobre, médio, rico, não importa. E a gente teve a real certeza de que a gente precisa uns dos outros, né? sim, Porque sim. se não tem, se você que vai no restaurante, consumir no restaurante, se não tem a pessoa que está lá para fazer a sua comida, para limpar o restaurante, se ela também não consegue chegar, então vai envolvendo tudo isso. Então acho que esse olhar para a diversidade, olhar para o planeta mudou, para a sustentabilidade.
já era uma pauta? Claro que sim, e há muitos anos, mas ela foi olhada com mais força, né? E tem uma frase de um futurista que chama Alvin Toffler, que ele diz assim, ó, no passado você tomava uma decisão e pronto, uma decisão de compra, né? Sim. Agora você toma uma decisão e pensa, o que vai acontecer depois? Tem sempre um depois, que tem muito a ver com a sustentabilidade. Então, por isso que as marcas também estão se posicionando e mostrando o que elas fazem de diferente. Sim, sim. Né? Então, essa pergunta, isso tudo vem muito mais das novas gerações do que das gerações mais velhas. Sim, sim, com certeza isso foi uma mudança, aumentou essa percepção, com certeza, né? Sim. E, Daniela, o que você falou para os seus clientes durante e depois da pandemia? Quais foram as sugestões, se você puder, né? Dizer. Eu acho que eu me vali muito desse olhar para as grandes marcas, Sim. né? E olhar eu fiquei olhando o que elas estavam fazendo, né? Então, elas estavam muito mais conectadas em termos de redes sociais. O que eu aconselhei, né, meus clientes, foi baseado no olhar que eu tenho para as grandes marcas, né? Como que elas se atualizaram, né, nesse mundo tão diferente pós e durante a pandemia. Primeiro, eu acho que tem a vontade de olhar para os seus processos e ver se eles estão ok e ver de verdade o que precisa ser mudado. Então, eu acho que essas grandes empresas, elas ousam fazer coisas diferentes, reaprender, né? Desaprender, aprender de novo. Não dá para viver, você tem que traduzir os novos tempos, né? Peraí, isso funcionava, agora não funciona mais. Desde o atendimento ao seu cliente, como eu te falei, a gente usava o mesmo padrão de atendimento para qualquer pessoa. Hoje não podemos fazer isso, né? Você tem que saber como se comunicar. Olhar para as gerações, lembrando que muitas pessoas, mas um número muito importante de pessoas mais velhas, entre aspas, né, os 40 a mais, entraram na internet, então tem que se comunicar com essas pessoas. Então, as empresas olharam para isso, né? Cuidaram de verdade da sua equipe. Aquele trabalho eu mando e você obedece não funciona mais. Não funciona mais. Então, a liderança mudou muito, o jeito de liderar uma equipe mudou muito. Os líderes tiveram que acessar novas habilidades, que são habilidades de escuta, de empatia, de rapidez, né? De rapidez em, olha, isso não deu certo aqui, vamos rever, né? Esse olhar para as diferenças, esse olhar para... eu falo, hoje também, né, do mesmo jeito que a gente falou do disruptivo, se fala muito da empatia, né, do olhar empático. Não é e é difícil a gente se colocar no lugar do outro se você não viveu o que ele viveu. Mas entender que a pessoa vem de uma história diferente da sua faz muita diferença. Então, o olhar das empresas para os seus colaboradores, entender que essas pessoas sofreram, então ajeitar esse novo jeito de trabalhar. A gente está vivendo isso, né? Não teve o Musk lá da Tesla que obrigou todo mundo a voltar para o presencial e teve uma demissão. Ele teve aí um problema de liderança, né? Sim, com Twitter também, né? Sim.
Sim. Aqui está falando o grande quit, né? Big quit. As pessoas Exatamente. estão largando a cada vez os seus trabalhos, estão largando as posições, né? Sim. Também empregos bons, né? Aqui na Europa muito, né? Na Itália especialmente teve muito isso, né? Muita gente, muitos jovens que não querem mais estar submissos ou estar obedecendo a uma marca, né? Ou uma empresa, né? Uma empresa que seja da indústria também é uma marca, né, gente? Não vamos esquecer que eu me lembro muito bem quando trabalhava no ramo industrial, que quando se falava daquela empresa, então aquela marca queria dizer mal educação, queria dizer pouco respeito, não pouco respeito, porque o respeito, digamos, tinha, mas tinha pouca consideração dos colaboradores. Ou Pelos seja, colaboradores. não, dos colaboradores partindo dos donos, digamos, né? Sim, sim. Então, assim, aquela marca no mundo industrial já era conhecida por isso e aquilo, né? E isso acontece ainda hoje em algumas marcas, também no ramo da moda, tá? Por exemplo, na Itália se fala que no ramo da moda, trabalhar no ramo da moda é muito difícil, né? Muito exigente, né? Muito exigente. As mulheres e os homens, né, no geral, não digo que são maltratados, porém, acontece que a velocidade é muito alta, então você tem que entregar muito como pessoa, né? Então, uma hora, essa pessoa fala, bom, tchau, arrivederci, né? E eles falam, você traduziu aí o cenário que os jovens não estão mais dispostos a viver. Porque, olha só, falar de uma coisa interessante aqui. Quando eu comecei a estudar Cool Hunter, foi em 2014. Sim. E eu assisti uma palestra e escutei uma frase nessa palestra que dizia assim: estávamos em 2014, que em 2020 as maiores empresas, que as 5 maiores empresas que serão as maiores empresas em 2020, em 2014 ainda não existiam. Aquilo me deixou, uau, como assim? Foi aí que eu fui procurar, descobri o que era Cool Hunter, fui fazer meu primeiro curso, que eu falei, que é isso, né? Como que existe alguém que pode falar sobre isso? Aí que eu fui entender o que era o estudo do futuro, o futurismo, enfim, tudo isso. E aí, realmente, olha, em 2014 não existia Netflix, não existia Uber, não existia Airbnb, a Amazon só vendia livros e etc. Assim, não era o que é hoje. Agora eu esqueci quais as outras. Então, assim, iFood não existia em 2014. Então, olha como a gente, né? Então, olha como a gente assusta num primeiro momento quando eu falo isso. Nossa, mas essas empresas já fazem parte da nossa vida e a gente não assusta mais com elas, né? Sim. Então, essas grandes empresas que trouxeram muita inovação, elas trouxeram um novo jeito de olhar para a vida. Então, quando você tem um Airbnb, você não precisa ter uma casa. Se você tem um salário ok, você pode morar em qualquer lugar do mundo. Se você pode trabalhar home office, né? Se você tem Uber, não a minha filha tem 19 anos e ela nem carta tirou ainda. Ela tem desejo. O meu sonho era fazer 18 anos para ter carteira de motorista e poder dirigir. Ela quer tirar, mas assim, não faz parte da vida dela. Isso só faz 19 anos, né, que ela existe. Então, assim, é uma mudança muito grande. Então, os jovens hoje, a minha geração, eu sou bem mais velha que você, eu fui criada para ter uma casa, ter um carro, bons, essa coisa.
essa moçada não precisa ter. Inclusive, hoje, os bancos de investimento, tem Sim, muita sim, gente que tem muita gente que prefere investir o dinheiro do que colocar numa casa. sim, com certeza. Então, essa é uma mudança muito grande. Para as empresas manterem essas pessoas interessadas em trabalhar para elas, elas precisam mudar. Sim, Eles exatamente. não vão ouvir mais desaforo de chefe. Chefe machista, chefe preconceituoso, Sim, racista, acabou isso. sim, é verdade. Então, é uma mudança muito grande. É verdade. E outra, e nem o salário paga, né? Nem o Não. salário chama atenção. Porque a gente aprendeu uma outra atitude depois da pandemia, que se a gente quer, a gente pode viver com muito menos, né? Exatamente. Pode largar algumas coisas, e nessa coisa, claro, as marcas de moda, elas têm que prestar atenção, mas com certeza elas têm claramente um mercado muito Sim, grande, né? Um mercado. sim. Porém, tem uma geração que Sim, não que quer, não não quer, conversa com isso, não não faz conversa questão. É. com as marcas, não precisa de camisa grifada, ou de calças, ou de, entende? Mas tem muita coisa, você falou que ainda há por vir, assim, muita empresa ainda tem que nascer, muita Muita, marca ainda tem que muita. nascer. Eu me lembro que durante a pandemia, eu estava procurando, assim, apartamentos, né, para o Airbnb, para gerenciar, né, porque um dos outros minhas atividades né, ter essa gestão de apartamentos no Airbnb. E se você Hum. pensa para ver, numa cidade como Florença, não tinha, agora deve ter, né, mas não tinha uma agência disposta a procurar apartamentos para você, para fazer isso. Ou seja, a agência, o que ela faz? Ela vende ou aluga imóveis. Pronto. Não procura imóveis para você gerenciar, né? Para você. Entendi. Você entende? Isso é Não total. existia. Não existia. Agora, hoje tem, né? Não tem, talvez, uma comunicação tão forte nisso, não tem uma marca específica de uma empresa que faz só isso, porque talvez não compense fazer só isso. Mas eu estou dizendo, quantas coisas, quantos estímulos, inputs que a gente Sim, recebeu e não colhemos, né? pois é, não, muita coisa. E assim, o que você trouxe, né, de como fazer essa geração desejar uma marca e tudo, é uma transformação, né? Você tem que transformar aquele produto numa sensação, numa Exato. experiência, e aí eles vão querer. Então, teve muita mudança mesmo, e as marcas que se tornaram, continuaram desejáveis e relevantes, olharam para isso, Sim. né? Então, é acreditar nesse mundo novo e não ficar reclamando, mas no meu tempo não era assim. Não era, meu bem, agora é. É. Aceita que dói menos, né? Então, é acreditar nesse mundo novo, usar isso como resiliência, com inovação, com superação, com transformação. Acho que essas são as palavras aí de um mundo novo mesmo que a gente É. tá vivendo. Outra coisa que eu queria te contar, falando de números, depois no fórum de 2018, teve eu acho até que foi no NRF, que é essa feira que está acontecendo agora em Nova York. Uhum. Apresentaram uma pesquisa em 2018, quer dizer, antes da pandemia, dizendo que 65%, eu acho que aumentou, Uhum. tá? Mas era antes da pandemia. 65% das crianças que em 2018 tinham 10 anos, 10 a 12 anos, em 2028, ou seja, quando eles entrarem para o mercado de trabalho, 65% vão trabalhar em profissões que em 2018 não existiam. Então, é uma coisa assim, É uau, verdade. né? Você que Sim, está sim. nesse mundo digital, quantas profissões, quantas pessoas que estão aí à tua volta para Sim. fazer o podcast acontecer, há 5 anos não existia essa Não. possibilidade.
né? Não, 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 Então, não, essa coisa de não ter patrão também, de ser autônomo, está crescendo muito. Está crescendo. Cada vez mais pequenas empresas, pequenos profissionais, pequenas marcas, inclusive, Sim. nascem, né? No Brasil, claramente, tem é um grande exemplo disso, porque tem muitas pequenas marcas, eu acho, no ramo do artesanato, da moda, muito bacana também, porque talvez seja um pouquinho mais fácil começar no Brasil do ponto de vista do investimento, né? Aqui na Sim. Europa você precisa de mais dinheiro, né? Tá. Apesar que você tem mais recurso aqui, né? Com certeza. Porém, eu acho que é uma tendência que a gente tem que olhar e você vai ver que a pessoa quer mais liberdade, então vai escolher com cuidado as marcas, os produtos, vai escolher o estilo de vida que ela quer, não vai ficar aceitando tudo, né? Aceitando tudo Não. que uma empresa manda fazer ou que uma marca manda fazer. Então, Daniela, o que você acha que a gente aprendeu nesse episódio, mas no geral da pandemia, né? Resumindo, o que aprendemos? Bom, acho que a gente aqui aprendeu que para mim o mais importante é que a gente tem que olhar para o nosso negócio e para nossa marca e pensar o que eu tenho que parar de fazer, o que eu tenho que começar Sim. a fazer e o que eu tenho que continuar, né? Mas ter esse olhar para esses três cenários, né? No que eu me mantenho, o que eu paro imediatamente, né? E Sim. o que eu posso transformar, o que eu posso fazer de novo, o que eu posso recomeçar em algum setor, porque várias coisas também houve uma grande busca por coisas que mas por esse cuidado maior, por essa proximidade maior, né? Hoje em dia a gente tem acesso a muitas pessoas pelo Instagram, pelo WhatsApp. Hoje Sim. você vai numa loja, a loja se comunica com você. Isso há 3 anos atrás não era dessa forma. Sim. Então Sim, sim. reveja o jeito que você se comunica, né? Olhe para os seus processos, cuide da sua equipe, desenvolva a sua equipe, faça a sua equipe amar a sua marca. De novo, eu acho que a gente, no fim, fala, e o que importa são as pessoas, né? Por trás das marcas existem Sim, pessoas, né? pessoas. Então, acho que Exato. é isso aí. E uma coisa que eu quero falar, dizer, né, terminando o nosso segundo episódio, é que toda empresa é uma marca, né? Eu vou roubar essa frase. Toda empresa é uma marca, é um brand. Se não é uma marca, então é commodity, né? Adorei. É isso aí. Depois vamos Arrasou. dizer que nos Tá próximos bom, episódios vamos dizer quem falou isso, tá? tá bom, tá bom. Ótimo. Mas ficou muito bom para esse momento. Va bene, Daniela, grazie, obrigado Grazie a te. e obrigado a todos que nos acompanham a nossa série O Poder do Branding. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.